Olá pessoal, boa noite. Desculpem o imprevisto. Tivemos uma queda aqui na conexão. Então, assim que o Venâncio entrar, já vamos recomeçar o nosso papo aqui. Desculpem o imprevisto, as nossas redes às vezes têm esses problemas. Quero dar boa noite aqui a Bianca, minha prima, Elza Matos, minha colega, que eu admiro muito, Stella Mares, muito boa noite. Vamos ver. Aí, Oi, Lu, tudo bem? voltamos. Ai, desculpa, acho que foi um problema da minha conexão aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Então, meu nome é Venâncio Antônio Castilhos de Freitas Terra, sou mestre em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Eu, recentemente, colei o grau de mestre. O tema da minha pesquisa versou sobre a criminalidade sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, no caso, a ineficácia da tutela penal constitucional, né, as crianças e adolescentes vítimas desses crimes. E o meu orientador foi o professor Dr. Fábio Roques Bardelotto, que me orientou do início ao fim da pesquisa. E atualmente ele é o presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, uma pessoa, né, sensacional, que eu sou suspeito para falar, né? Construí uma grande amizade com o professor Fábio, e esse tema da violência sexual intrafamiliar trabalhamos ativamente sem parar, sabe? Então, eu vou fazer um recorte, né, após essa minha apresentação, vou fazer um recorte sobre essa pesquisa, né, de mestrado que nós realizamos. Essa, essa criminalidade, né, tão lesiva aos direitos humanos, né, de crianças e adolescentes, ela tem um forte viés cultural. Cultural, eu digo por quê? Porque está presente em todas as culturas, né, desde que se tem registros, né, na história do homem, o abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, né? E também sempre foi punido, né, a conjunção carnal violenta, né, nas principais civilizações que nós temos codificações já, por exemplo, no Império Romano, na civilização egípcia, por exemplo, na civilização egípcia, a punição para quem cometia a conjunção carnal violenta era a ablação da genitália, né? Em outras civilizações, na grega, por exemplo, na nossa mesma, né, na Idade Média, quando vigiam as ordenações filipinas, o estupro violento ele era punido com a pena capital, né, a pena de morte. Então, sempre foi muito, né, teve uma punibilidade forte, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é um crime que ocorre, né, em larga escala. Então, diante dessa criminalidade, né, e desse viés cultural muito forte, eu resolvi fazer essa pesquisa, né, até porque se pararmos um pouquinho para pensar, né, da quantidade de abusos sexuais que ocorrem diariamente, né, que são reportados, né, às delegacias, a quantidade de processos que são ingressados no judiciário, nós temos uma verdadeira epidemia, né? E digo por que temos uma epidemia, né? Apenas, né, a título de exemplo, no ano de 2009, não, 2019,
ingressaram no judiciário brasileiro, todas as esferas, mais de 90 mil ações para apurar crime de estupro de vulnerável. Imagina, mais de 90 mil. 2019. No ano de 2020, né, mesmo com todo o cenário pandêmico, né, da Covid-19, foram ingressadas mais de 70 mil ações. Né? Esses dados foram coletados no CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça. Atualmente, a pandemia da Covid-19, né, uma pandemia de âmbito global, ela está matando no Brasil, né, entre 200 a 300 pessoas. Né? Então, eu acredito, né, que estamos diante de um cenário epidêmico, né, porque se dividir a média diária de casos reportados ao judiciário, né, veja bem, ao judiciário, nós temos, né, mais de 200 processos todos os dias, né, sem contar a incrível e maciça subnotificação, né, as subnotificações nesses casos, já que levam ao judiciário apenas 10%, né, numa margem razoável desses crimes. Então, veja só, se formos falar do aspecto verdadeiro, né, dessa criminalidade que ocorre, nós teríamos mais de 2 mil processos sendo ingressados diariamente no judiciário brasileiro. É uma epidemia, né, se olhar no aspecto global, teremos uma pandemia também, sabe? Então, E sem contar, né, Venâncio, que assim, tu estás falando daqueles casos que chegam, que são denunciados, chegam até a autoridade policial, mas não sim, viram processos. Agora, quantos e quantos mais não chegam sequer a ser denunciados? claro, claro. E eu trago duas questões, tá? Uma observação da linha da psicologia, que é o quanto, eu estava comentando com o pessoal lá no início, o quanto fenômenos da própria família fazem com que as pessoas não denunciem. Então, Claro. segredos, outros tipos de relacionamento, enfim, patológico. Mas, talvez, e é sobre isso que eu gostaria que tu falasses, muitas pessoas temem denunciar, e aí pessoas da família, até da escola, enfim, que não estão dentro desse núcleo doente, adoecido, digamos assim, exatamente por pensarem nesta questão da impunibilidade, né? Porque aí elas estariam se expondo ao denunciar e elas não acreditam que essas pessoas vão ser efetivamente punidas. Então, na tua opinião, por todos os teus estudos, tu acreditas que o nosso ordenamento jurídico, desde a Constituição e passando principalmente pela legislação penal, está adequado para proteger efetivamente as nossas crianças e adolescentes? Então, Luciana, sob o ponto de vista formal, né, a Constituição Federal, ela é muito protetiva, né, no caput do artigo 227. Ali ocorre uma verdadeira proteção integral, com um amplo rol de direitos e garantias, o direito à vida, à saúde, à educação, né, ser criada, a criança e o adolescente serem criados livre de quaisquer tipos de violência mesmo, né? Mas o que ocorre? Do ponto de vista constitucional, né, no texto, né, da Constituição, ela é muito protetiva. Estou falando do ponto de vista constitucional formal, né, o que está escrito, né? Mas diante desses números que eu reportei, né, dessa criminalidade desenfreada, que me fizeram realizar essa pesquisa, né, eu estava expondo os motivos que me fizeram pesquisar esse tema, eu acredito que, do ponto de vista jurídico penal, é muito incipiente ainda, melhorou bastante, né, principalmente através da Lei do Depoimento Especial, né, que decorreu da atuação pioneira do atual desembargador, Dr. José Antônio Doutor César, e da
a atuação também da procuradora do Ministério Público, a doutora Veleda Dobik, eles implementaram um método diferenciado de oitiva, né, das vítimas, chamado depoimento sem dano, aqui no âmbito do segundo, salvo engano, acho que foi do segundo juizado da Infância e Juventude do Foro Central aqui da comarca de Porto Alegre. E aí a criança ou adolescente vítima, né, de abusos sexuais, elas começaram a ser ouvidas de forma respeitosa, né, e consequentemente a impunidade, que já é elevada nesses crimes, né, que é um crime que ocorre na clandestinidade, como diz a doutora Veleda, e diminuiu um pouco a impunidade. Só que ainda é um tratamento muito incipiente, sabe? Teve esse avanço grande, né, através da lei do depoimento especial, mas ainda tem muito o que caminhar, né? Tem muito a evoluir nesse sentido. E o que eu poderia dizer para ti que nas pesquisas que eu fiz no mestrado, no cenário internacional comparado, né, eu posso te dizer que assim, por exemplo, na Colômbia, eles tipificaram o crime de incesto, né? No Brasil, o crime de incesto é fato atípico. Claro, tem a causa de aumento de pena do artigo 226, né, inciso 2 do Código Penal, mas ainda assim, né, é só por causa devido à violência intrafamiliar. Mas o crime de incesto, aí que eu quero chegar nesse ponto, o incesto não é crime no Brasil. Se for uma relação sexual consensual de uma adolescente de 14 anos com o pai, com a mãe, com o tio, não é crime. Imagina, veja só, 14 anos, para mim é uma criança, né? Para ti eu acredito que sejas também uma criança, né? E aí, se consensualmente mantém relações sexuais com o tio, com o avô, né? Não é crime. Aí no cenário colombiano me chamou a atenção que o crime de incesto é crime, independentemente da faixa etária, né? E eu posso também te dizer que recentemente também no cenário do colombiano do direito comparado, eles inseriram a imprescritibilidade, né? Deferiram, no caso, a imprescritibilidade para os crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, a título de exemplo, quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? É o racismo, né? A ação de grupos armados contra a ordem democrática, né? Esse aí também é um crime imprescritível. E também como eu posso dizer, por analogia, né? Por a interpretação do STF, a homofobia hoje também no Brasil é um crime imprescritível e inafiançável também. Mas veja bem, o racismo, né? Eu não vou falar sobre, não vim para falar sobre o racismo, mas tem uma grande incongruência no racismo, que eu sempre bato nessa tecla, né? Até converso com o professor Fábio, professor, sempre que der para falar sobre isso, nós temos que falar sobre isso. Então, o racismo é um crime imprescritível, inafiançável, né? Mas, ao mesmo tempo, não é um crime hediondo. Então, qual é o critério da hediondez? Né? Não. Existe uma grande incongruência nesse sentido. E eu posso te dizer também, minha querida amiga, que no cenário espanhol do direito comparado, nós pesquisamos uma medida que é extraordinária e não existe ainda no Brasil, que se chama liberdade vigiada. Né, no que consiste a liberdade vigiada? O delinquente sexual, no caso um abusador intrafamiliar, né, vai lá, cumpre a sua pena e depois ele tem que cumprir certos requisitos após o cumprimento da pena, que consistem em não desempenhar atividades próximo a crianças, né, porque seria um grande contrassenso, né? Um abusador de crianças trabalhar com crianças, ele não pode se aproximar de estabelecimentos de ensino, ele também não se abusou da filha, da sobrinha, ele não pode se aproximar da filha, da sobrinha. E essa liberdade vigiada ela pode perdurar por até 10 anos, sabe? E no Brasil, uma vez extinta a punibilidade, o Estado perde o poder, né, de gerência sobre o criminoso. Então, a liberdade vigiada ela serviria ao mesmo tempo para
para proteger as vítimas, como para propiciar a própria reinserção social, né, desse criminoso na sociedade, já que qual é o objetivo da pena? Não é reeducar, né, o criminoso para que ele entenda, né, o porquê dele ter cometido esse delito, né? Enfim, acredito que a liberdade vigiada é uma medida que, se for adotada no cenário pátrio, vai representar um grande, né, avanço ao enfrentamento à criminalidade sexual intrafamiliar e, por que não, de outros crimes graves também, né, que ela poderia ser aplicada, né? Sem dúvida, até porque, né, Venâncio, essa seria uma medida preventiva, na medida em que nós vemos, é claro, eu acho que isso não foi objeto específico da tua pesquisa, mas nós sabemos pelos nossos estudos, tanto na área do direito quanto na área da psicologia, que o índice de reincidência, na maioria dos crimes, mas nos crimes sexuais, ele é muito alto. Porque esse tipo de criminoso, normalmente, quase sempre tem algum grau de psicopatologia grave, né? Porque é uma pessoa que simplesmente não considera o outro enquanto sujeito, na medida em que a sua vontade é imposta, né? Porque é aquilo que tu falavas, né? Ah, se a relação for consentida, mas como uma criança que sequer sabe do que se trata, não entende, não tem capacidade cognitiva para compreender aquilo, será capaz de consentir, né? E até por isso que nós, da área jurídica, sabemos que esse tipo de criminoso, inclusive, tem que ficar isolado nos presídios, Claro. né? Eles têm alas especiais, porque os próprios criminosos não aceitam este tipo de violência, né? Então, esse dado que tu trazes do monitoramento, né, pós cumprimento da pena, isso eu acredito que essa seria uma medida realmente preventiva no sentido de se proteger não só a pessoa, né, mas principalmente as eventuais vítimas dessa reincidência Claro, potencial. claro. E Luciana, eu posso te dizer assim, ó, essa liberdade vigiada, ela atua principalmente, né, para evitar a reincidência, né, para evitar a reincidência delitiva, né? Esse é o objetivo principal da liberdade vigiada, sabes? Então, o que É, que acontece? Porque o que que o Estado teria que fazer para evitar o crime? No meu entendimento, né, e eu te entrevistei também, né, tive o prazer de te entrevistar, né, na minha pesquisa de mestrado. O que que o Estado pode fazer para evitar esse crime, né? Políticas públicas voltadas, né, a educar a população, a ensinar crianças e adolescentes na escola, principalmente, né, a saber como pedir ajuda. Imagina, veja só, uma criança de 4 ou 5 anos que está sendo abusada no ambiente intrafamiliar, né? Ela tem que saber, sabe, modos de pedir ajuda, sabe? Ah, a criança está muito fácil alegarem, né? A criança está em depressão, mas por que que essa criança está em depressão? Tu sabes melhor do que eu sobre isso, né? Que és uma grande psicóloga. Mas por que que essa criança está em depressão? Por que que essa criança está triste, né? Eu acredito que além dessas políticas públicas, né, a serem adotadas, educar os professores também, treinar, dar o treinamento adequado aos professores e a todas as pessoas, né, os profissionais que lidam com crianças e adolescentes, é algo necessário, porque eles são as primeiras pessoas fora do ambiente familiar, intrafamiliar, no caso, a ter contato com uma criança, né, com a potencial vítima. E esse crime é um crime perverso, como diz a doutora Maria Berenice Dias, que eu também entrevistei no mestrado. Tu teves, né, umas 2 ou 3 semanas uma live com ela, né? Foi uma live isso, sensacional. Ela é uma pessoa à frente do nosso tempo, né? brilhante. E então, esse crime é um crime perverso, né, no qual os abusadores
tiro as pessoas para nada, como tu falaste, né? Não enxergo aquela vítima como enquanto pessoa, né? O que ocorre? Ocorre uma coisificação da infância, né? Eu até mencionei durante as pesquisas que seria que os abusadores são verdadeiros terroristas da infância, e são mesmo, sabe? Porque os efeitos deletérios que o abuso sexual intrafamiliar causa na vítima são para o resto da vida. E vai refletir no futuro adulto, né? Na futura esposa, no futuro marido, no futuro pai, na futura mãe. É um crime, assim, ó, para mim, olha, é claro, não estou dizendo que nenhum crime, né, é menos grave do que o outro. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de crime. Mas eu posso, com toda certeza, te dizer que o homicídio, o abuso sexual infantil, né, contra crianças e adolescentes, e o latrocínio, meu Deus do céu, mostram a pior face do ser humano. E é muito triste isso, sabe? É muito triste. Tem que ter um enfrentamento sério a esses tipos de delitos, né? Porque, veja só, crianças e adolescentes são seres indefesos, estão ali para serem educados. E esse abuso, ele ocorre de modo tão dissimulado, né? Que a criança, né, ou o adolescente, mas mais com as crianças, é muito difícil uma criança discernir o carinho da carícia, né? Aí, no meio entre o carinho e a carícia, né, já está correndo um abuso, né? Então, Exato. é muito triste, muito triste. É exatamente isso. Isso é o mais triste, quando o abuso se dá dentro da família. Porque o abusador, ele tem uma proximidade com a vítima, não só física, por estar no meio ambiente, mas afetiva, que faz com que um ser que esteja em desenvolvimento e sequer entenda o que está acontecendo, interprete aquilo, como tu disseste, como carinho. E aí, isso compromete, eu não sei se sou eu que estou travada ou se é o Venâncio, mas ele travou aqui para mim. Se vocês puderem comentar aqui, eu vou continuar falando. Então, acho que foi ele caiu. Vão comentando, pessoal, se está tudo certo, porque antes já caímos. Mas o que eu dizia é que é por isso que nesse tipo de crime... Ah, ele está aqui. Os abusadores sexuais, em muitos casos, eles foram abusados na sua infância e na sua adolescência. Então, foram vítimas. Eu estava falando, Venâncio, que um dos grandes prejuízos desse tipo de abuso é que é o que trazem as estatísticas de psicopatologia, de que muitos abusadores foram abusados, foram vítimas de abuso. Então, é exatamente também por esta formação cognitiva, digamos assim, esse entendimento, essa distorção entre o que é carinho e o que é inadequado, porque seja pela faixa etária, seja pelo fato de estar na mesma família. E aqui eu acho que um aspecto importante a destacar, que as pessoas, elas, quando a gente fala em abuso, elas pensam muito em atos que deixam vestígios, né? Um estupro, enfim, algo que um exame de corpo de delito vá verificar. E na prática, existem outras formas de abuso que são muito mais leves, inclusive expor a criança a imagens, seja ao vivo, seja na televisão, no computador, o que for, que são inadequadas, né, para a sua faixa etária, enfim, que ela não compreende. E por isso também que a própria materialidade do delito fica difícil, né? Lu, deixa eu te dizer algo assim que eu acho que vai bem de encontro com isso que tu estás falando. De acordo com o entendimento jurisprudencial atual,
né, salvo engano, acho que é do STJ e também do STF. Para configuração, né, para tipificação, no caso do crime de estupro de vulnerável, prescinde o contato da vítima com o abusador. Ou seja, não é necessário que ocorra de fato o abuso. O que interessa é se houve a contemplação da lascívia, sabe? A satisfação da lascívia, no caso. Se o abusador conseguiu. O crime de estupro de vulnerável, nesse espectro que tu estás falando, ele pode configurar, né? Pode ser tipificado, assim, né? Incidido, no caso, quando um abusador pela internet, né, um pedófilo no caso, né, pega, faz uma live, ou se não pede fotos, né, para uma criança, e a criança envia, né, imagens, e o abusador vai lá e contempla a lascívia dessa forma deplorável, né, satisfaz a sua lascívia, e aí está configurado esse crime. Sabe? O crime do 217A do Código Penal, de vulnerável, que adotou um critério, né, como eu falei antes sobre acerca do critério etário, né, de 14 anos, ele adota um critério de vulnerabilidade absoluta, né? Ou seja, todos os adolescentes e todas as crianças menores de 14 anos, né, até 13 anos, ou 11 meses e 29 dias, por exemplo, enquadram-se, né, nesse sentido de estupro de vulnerável, independentemente do consentimento, sabe? Então, em alguns países que eu pesquisei do direito comparado, essa vulnerabilidade absoluta, ela varia um pouquinho. Por exemplo, na Argentina, salvo engano, acho que atualmente são 13 anos. Na Espanha, são 16. Em Portugal, acho que são 16 também. Eu pesquisei o cenário português também, mas tive que tirar da dissertação porque está muito grande, né? Tinha limite, né, Então, de páginas. Então, é, vai ficar a explicação do trabalho, né? O cenário português. é um Mas, tema que envolve muitos sim, aspectos, né? claro, Mas, claro. Venâncio, isso da idade era uma questão que eu ia te colocar também. Do meu ponto de vista, o meu olhar da psicologia, não existiria um critério de idade aplicável de forma genérica, tá? Por quê? Porque o grau de maturidade, seja em qualquer área, mas principalmente na área sexual, ele varia muito conforme os tempos, conforme a cultura, conforme o meio social em que a pessoa está inserida, Claro, claro. conforme o próprio gênero, porque a gente sabe que os meninos eles são mais lentos que as meninas para entender determinadas coisas. Concordo. Então, na minha opinião, colocar um critério de idade já é incorreto, porque a análise deveria ser feita caso a caso. Mas nós temos aí os 14 anos aqui no Brasil, né? O que que tu pensa sobre isso? Olha, Luciana, eu concordo, né, com esse critério etário, né, apesar de tu falastes muito bem que estamos falando de seres humanos, né, de pessoas. Uns são mais evoluídos que os outros, né? Uns têm a maturidade mais avançada do que as outras, né? Não, é muito difícil tu colocares 14 anos, definir os 16 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, se tu parares para pensar, né? 14 anos, será que com 14 anos essa criança, né? Esse adolescente, no caso, teria maturidade suficiente para escolher um parceiro sexual de 40 anos, algo assim, sabe? É muito difícil, sabe? É muito complicado. No meu entendimento, assim, se desse para aumentar um pouquinho, até para 15 anos, sabe? 16 até, eu não veria, não veria nenhum problema. Mas, tu falasses, tem pessoas que são mais maduras do que as outras, né? São seres humanos, né? Somos todos seres humanos, né? Então, esse crime é muito grave, sabe? É um crime muito perverso que ocorre de uma relação assimétrica entre o
em que ocorre uma simbiose na qual o abusador emprega um grande poder, né, uma relação de poder sobre a vítima, e causa ameaças, né, tem até a síndrome do segredo. É, travou um pouquinho agora, mas era exatamente isso, sobre isso que eu ia falar. Vamos esperar ver se tu volta, porque eu quero falar de um caso concreto que aconteceu agora recentemente. Lá, não sei se todos sabem, mas no momento eu moro no litoral, uma cidadezinha pequena que se chama Imbé, aqui no Rio Grande do Sul, e que ficou bem conhecida nas mídias em virtude do caso Miguel, que a maioria aqui deve ter acompanhado de alguma forma, que foi uma criança que sofreu todos os tipos de violência, né, pela mãe e pela madrasta, e que alegaram tê-lo jogado num rio e até hoje não foi encontrado o corpo do menino. Mas, oi, Venâncio, Oi. eu estava falando que eu ia trazer um caso prático aqui a respeito do que tu ia falar, pelo que eu entendi. Que é o seguinte, eu moro em Imbé, né, no litoral aqui do Rio Grande do Sul, e lá tem acontecido com muita frequência denúncia desses tipos de crimes. Porque nós, desde o ano passado, nós temos lá, foi instituída a Guarda Municipal, e aí os vizinhos começaram a se encorajar a denunciar situações de abuso. Por quê? Exatamente por verem que essas pessoas de fato são punidas. Porque então elas são levadas para a delegacia, são presas, são afastadas, as crianças são afastadas desse meio, então o conselho tutelar age de uma forma bem efetiva lá. Mas o caso que me chocou assim recentemente foi de uma menina, não sei se vocês acompanharam, era uma bebê de 1 ano e 7 meses, tá? E a guarda foi chamada para ir lá junto com o conselho tutelar, em virtude de denúncia de vizinhos, e foi constatado no momento em que a menina estava com o olho roxo, toda machucada, né? E depois ela foi para corpo de delito e ficou verificado que, além de tudo, ela foi estuprada. E o autor do crime era o padrasto. E quando o pessoal foi lá para retirar a menina, enfim, né, naquela situação, na ocorrência em si, a mãe da criança disse: podem levar ela, porque eu gosto dele, é com ele que eu quero ficar. O companheiro dela, né, padrasto, e que exercia todos esses tipos, todas essas formas de violência em relação a um bebê de 1 ano e 7 meses. Então, eu acho que essa questão do que tu ias falar quando travou ali, a respeito do segredo familiar, né? Que essas crianças acabam sendo dupla ou triplamente Claro. vítimas. Sim, então, tem um autor bem renomado no cenário internacional, acredito que até tu já tenha ouvido falar sobre ele, é o Tillman Furness, né? Ele trabalha essa síndrome do segredo e também aqui no cenário pátrio, né? A Luciane Potter, que eu também entrevistei, e a doutora Veleda Dobbe, que também, nas suas obras, elas sempre falam, né, da síndrome do segredo. O que acontece? Na síndrome do segredo, o abusador ameaça a vítima, né, e com uma série de ameaças no sentido de manter aquela conduta abusiva, né, de manter o abuso sexual. Ele, por exemplo, um padrasto diz: eu vou largar tua mãe, eu vou te matar, né, vocês vão passar fome, né? São os piores tipos de ameaças, né? Então, basicamente, essa é a síndrome do segredo. E muitas vezes, na síndrome do segredo, fazem parte desse tipo de abuso outros membros, né, da unidade familiar, né? Como tu falastes, né, nessa esposa aí, nessa mãe, na verdade, mas que para mim não é mãe, né? Essa pessoa,
ela fazem parte, né, de toda essa cadeia, né, que fazem gerar um grande segredo dentro da própria família, né? A doutora Maria Berenice Dias diz, chega uma hora que tem que terminar o mito da família feliz, né? Porque o que acontece? Vendem uma imagem de que a família é muito perfeita, é muito bonitinha, é ajustada, né? Todos são bem-sucedidos, uma família modelo, mas na verdade é uma família que tem esse tipo de conduta. E é um crime muito democrático, veja bem. É um crime extremamente democrático, diferentemente, né, dos demais crimes. Né? Esse crime não escolhe classe social, pode ocorrer desde a família mais pobre até a família mais rica, né? A classe A, a classe B, não tem lar. É um crime que ocorre em qualquer lugar. E homens, por exemplo, homens exemplares aos olhos da sociedade, né, podem cometer abusos sociais, né? Quer dizer, abusos criminais, né, contra crianças e adolescentes, abusos sexuais, sabe? Então, é uma questão bem complicada, porque não existe um perfil, né? Eu até acho que foi uma das perguntas que eu fiz para ti, se existia um perfil, né? Não existe um perfil do abusador, sabe? Tem uma psicóloga que também é criminóloga internacional, bem famosa, reconhecida no cenário internacional, a doutora Hilda Marchiori, já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela traça um perfil, né, das famílias dos abusadores e também um pouco dos abusadores, mas é algo muito superficial, sabe? Aquele mito assim de que todo abusador foi abusado, olha, grande parte, mas nem sempre. Né? Tem pessoas que abusam, teve um abusador inicial, né, que não foi abusado, que iniciou essa sucessão, né, essa cadeia, né, de abusos. Então é muito triste mesmo, sabe? O cenário onde crianças e adolescentes estão inseridas é lamentável, sabe? Eles não têm a quem recorrer. Por isso que falamos, né, sobre a necessidade de ensinar os profissionais a fazer esse primeiro atendimento, a reconhecimento, né, de abusos sexuais infantis. Né? Por exemplo, nos meses de isolamento social da pandemia da Covid-19, fortes, né, de isolamento fortes, foram, salvo engano, acho que em abril e maio, né, do ano passado, teve um índice, né, de casos reportados à Polícia Civil de São Paulo, que foram, por exemplo, no mês de abril, 39% menor do que no mês de abril de 2019. Já no mês de maio foi 37%. Aí quando terminou o isolamento, né, as crianças voltaram a frequentar as aulas. É necessário Travou que um as crianças pouquinho aí de novo. saiam de casa, sabe? Deu uma travadinha aí. Tu estavas falando que quando as crianças voltaram para a escola, o número de denúncias se Claro. normalizou. Normalizou. Foi uma pesquisa, no caso, encomendada pelo Ministério Público de São Paulo, juntamente com a Unicef e o Instituto Sol da Paz. Foi a primeira pesquisa que apontou que realmente existiu subnotificações em razão do isolamento social da pandemia da Covid-19, sabe? Então, Exato. E triste. até. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que o que eu vejo na minha prática, né? Porque como eu trabalho em processos de divórcio com filhos, então a questão do abuso sexual ela aparece às vezes incidentalmente, porque eu estou na área de família e não criminal, né? Mas sempre a dificuldade, eu acho que nós podemos dedicar um pouquinho agora a falar sobre isso, tu falasse só rapidamente antes, é como conversar com essa criança sem revitimizá-la, né? Na medida em que nós sabemos que pela forma de desorganização, porque não dá nem para falar organização, do sistema, essa criança ela tem que várias e várias vezes contar a mesma história. Né? Ela vai contar na delegacia, vai contar para o conselho tutelar, já contou na escola, talvez, depois no processo.
Então, isso até foi objeto do teu trabalho, foi objeto da Valéria, que está aqui nos assistindo também no TCC dela. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa questão de, bom, é um crime que não tem materialidade, em muitos casos, e como, então, que se faz para punir quem de fato cometeu o crime sem abusar novamente dessas vítimas para se chegar à verdade dos fatos e assim poder punir a pessoa, né? Sim, então, eu só vou colocar o carregador aqui que está acabando a bateria. Só um minutinho. Sim. É, Valéria, querida. É, Valéria também daqui a pouco tem que publicar o TCC dela. Ó, vocês têm que trocar figurinhas, vocês dois, porque eu aprendi muito com os trabalhos de vocês e os dois têm temas bem que se cruzam, assim. Então, minha querida amiga, eu acredito, né, que para suprir essa falta de vestígios, né, o relato da vítima é essencial. Né? O relato da vítima é essencial. E aí que entra o depoimento especial. Né? As crianças seriam ouvidas de forma correta, de forma adequada, é primordial para a apuração desse tipo de delito. Porque, como diz a doutora Veleda, é um crime que ocorre realmente na clandestinidade, né? Na clandestinidade do lar, o que enseja na impunidade. Por que o abusador, é fácil o abusador cometer esse delito? Por que será? Porque ele tende, né, a acreditar que ele não vai acontecer nada, que vai continuar aquelas práticas delitivas e a vítima vai continuar, né, dessa forma. Até tem uma síndrome que o Fornes ele menciona, que caminha junto com a síndrome do segredo, que é a síndrome da adição, né, que o abusador ele ficou como uma espécie de adito da vítima, né, e pode até mesmo realizar né, desenvolver, no caso, uma dependência psicológica sobre a vítima, o que fazem ocorrer as reiteradas condutas abusivas, né, a reincidência desses crimes, né, porque muito dificilmente, raramente, ocorre apenas um abuso, né. Quando descobre uma vítima de abuso sexual, ainda mais uma criança ou um adolescente, quando chega a denúncia, né, na polícia, quando vai ao judiciário, já são anos de abuso, sabe? De anos de sofrimento. Aquela criança já, meu Deus, ela já não tem mais aonde gritar, né? Para quem vai socorrer ela, sabe? É muito difícil. Nós não falamos sobre isso, né, Venâncio? Mas muitas vezes essas crianças elas são desacreditadas, inclusive. Assim como as mulheres que sofrem violência doméstica, quando se encorajam a contar para alguém, muitas vezes as pessoas as desacreditam, né? E nesse caso, nós falávamos daquelas mães que não são mães, porque de fato elas agem contra a própria natureza biológica da maternidade, né? De proteger seu filho acima de qualquer coisa. Mas muitas vezes as crianças têm coragem de contar para a mãe e a própria mãe desacredita dessa criança. Então ela também entra nesse ciclo do abuso, o que torna muito mais difícil para a criança falar para outras pessoas, porque se a mãe disse que é normal ou enfim, de alguma forma desconsiderou aquela queixa, isso vai fazendo com que a criança tenha cada vez menos força e coragem para contar para outras pessoas. Claro, claro. E até, Venâncio, a Valéria que colocou a questão, quando tu falavas do depoimento especial, sobre a escuta especializada, Sim, né? sim, sim. Que também nesses casos, nos casos em que eu trabalho, é essencial, na medida em que, bom, a ideia do depoimento especial é que a criança ela converse com uma pessoa só,
né? E os outros que querem interrogá-la, juiz, enfim, Ministério Público, conversem através de um ponto com essa pessoa, né? Eu não sei se tu já tivesse, ou que na pesquisa tenha vindo os casos assim, Sim, sim, sim. porque eu. Até na atuação profissional, enquanto advogado, já realizei dois depoimentos especiais e é bem assim que funciona. Quero saudar a minha querida amiga Rafaela Uergo, né? Eu entrevistei ela, é uma promotora, né? Muito bem conceituada no Ministério Público. Também a Mariana, minha amiga querida, delegada nossa aqui do estado. Também quero saudar minha namorada, né, a Fernanda, ela está participando aí da live, né, o Delton também, O solicitar, Rodrigo, solicitar o Rodrigo te deixou um abraço aí, dois faixas pretas, pelo visto. o Rodrigo, claro, meu amigo, grande, grande advogado. É Eu um, não quis interromper para não cortar o teu raciocínio, claro, mas claro. estamos com muitas pessoas aqui conosco, bem participativas, sem dúvida interessadas, né, nesse tema que é tão importante. Mas, assim, o que eu queria trazer é que eu assisti um depoimento desses gravado, porque eu ingressei no processo após essa fase, e a minha experiência foi, assim, muito negativa. Porque, e aí entra inclusive o trabalho da Valéria, não sei se tu chegaste a especificar isso no teu trabalho, do quanto a forma como as entrevistas são feitas com essas crianças e adolescentes pode, ou por um lado, extrair a verdade que irá protegê-las, ou muitas vezes, por diversos fenômenos que a psicologia estuda, enfim, de sugestionabilidade, da memória infantil, enfim, pode criar na cabecinha da criança, através das próprias perguntas, memórias sobre fatos que não aconteceram, ou pelo Claro, menos claro. relatos, né, Sim. inverídicos. E- e- Então, Lu, e tu sabes qual é a principal tese defensiva do abusador? Tu sabes, né? É a alienação parental, né? Tema, né, da especialidade da casa aí, né? Da casa é boa. É verdade. E o pior, Venâncio, é que aí é que tá. Sabe, a área, a gente nem está falando dessa minha área hoje, da alienação parental, porque o foco é o teu trabalho e as situações abusivas e a área criminal, né? De como punir essas pessoas, como talvez diminuir a incidência, ou enfim, que formas temos para agir ali. Só que o grande desafio para quem trabalha na nossa área, e tu transita aí pelas duas áreas, é exatamente diferenciar o que é o abuso e o que é a alienação parental, porque ambas são formas de violência que geram Claro. traumas gravíssimos e eternos para essas crianças e adolescentes. Então, nós podemos ter, sim, uma situação de um abusador que se defende via alienação parental, mas nós podemos e temos, sim, muito, porque como eu trabalho na área da alienação parental, situações de falsas denúncias em que pais são taxados, né, de abusadores e sofrem todas as consequências sociais, inclusive de perda de emprego, de enfim, destruição da sua vida, por uma denúncia que não aconteceu. Sim. Mas, para falar, a coisa que eu acho mais importante das conclusões sobre essas duas situações, já que não é para eu falar hoje, é tu, Claro. é que, independentemente de ter acontecido um abuso ou de a criança ter sofrido implantação de falsas memórias sobre esse abuso, o trauma é o mesmo. Então, Sim. na prática, nós temos que proteger as crianças de ambas as situações com a mesma dedicação, Claro, com né? certeza. E Lu, deixa eu te dizer uma coisinha, mais uma, né, fazer uma consideração, né? Na tua área, olha só, vou me arriscar um pouquinho na tua área. No meu entendimento, Lu,
a alienação parental sexual, né, deveria ser tipificado como crime, né? Nós não temos o crime em si de alienação parental e deveria acarretar na perda do poder familiar, sabe? Porque um genitor, uma genitora que faz uma criança se sentir abusada e faz um outro genitor, né, um cônjuge, companheiro, né, sofrer um processo criminal por um crime de estupro de vulnerável, né? Meu Deus, sabe? Tem que ter um enfrentamento sério nesse tipo de condutas. E aí, olha só, quando ocorre um abuso sexual intrafamiliar, por exemplo, um estupro de vulnerável, né? De acordo com o artigo 92, salvo engano, acho que é o inciso 2 do Código Penal, onde tem os efeitos específicos, né, da condenação, né? Ocorre a perda do poder familiar, né? E também no Código Civil, acho que é o 1638, né? Também vieram juntos na mesma lei, em 2018, vieram com a finalidade de acarretar a perda do poder familiar quando uma criança for vítima, né, de crimes contra a dignidade sexual, sujeito a pena de reclusão, né? E veja bem, na alienação parental, de acordo com a lei, né, o artigo 6º da lei, no máximo ocorre a suspensão da parentalidade, né? Ou seja, suspende o poder familiar, né? Mas não, independentemente do nível da alienação, não perde, não termina, sabe? Dependendo da gravidade. Veja bem, uma criança, né, como tu falaste, vítima de abuso sexual ou vítima de uma alienação parental sexual, que para mim é a mais é o mais grave tipo de alienação, né? A mais grave alienação parental que existe, deveriam as duas ensejar na perda do poder familiar. A lei da alienação parental, ela deixa uma brecha assim para a margem do julgador, né, do magistrado no caso. Mas, enfim, eu acho que não seria nenhum contrassenso se fosse tipificado, inclusive no Código Penal, o crime de alienação parental e colocar, né, também no Código Civil, né, a alienação parental sexual como causa, né, de perda do poder familiar. E sem dúvida eu concordo, Venâncio, porque nós vemos que mesmo com as previsões da lei de alienação parental, os juízes têm muito receio, ainda, na minha opinião, de efetivamente aplicar essas medidas. Então, o máximo que eu vejo na minha prática é ampliação do convívio ou estabelecimento de multa, mas assim, mesmo a inversão de guarda, eu nunca vi no processo meu, Sim, sabe? sim. Então, quiçá a perda do poder familiar. Mas eu concordo contigo que num Brasil em que, num país, né, nosso Brasil, em que a impunidade paira na maioria dos crimes, é difícil, se a gente não tiver efetivamente previsões mais, com consequências mais sérias, é muito complicado que a gente consiga acabar com essa realidade. Mas, infelizmente, estamos nos encaminhando para o fim. Temos muitas e muitas coisas ainda para falar sobre esse tema, que é tão importante. As pessoas ficaram conosco aqui, depois vão poder assistir também quem perdeu, que eu vou deixar gravado. Mas eu quero já te agradecendo, né, Venâncio, muito por ter vindo compartilhar todo esse conhecimento conosco. Quero te passar a palavra para tu fazer tuas considerações de pontos que tu não tenha falado, enfim, a mensagem que tu gostaria de deixar para quem está aqui conosco. Claro, Lu. Primeiramente, agradeço a ti pelo convite, né? Para mim é uma honra e um prazer estar aqui falando sobre a minha pesquisa de mestrado, né? Pesquisa que teve a orientação do professor Fábio Roque, que me ajudou muito. E falar sobre esse tema, né, que é tão caro para a nossa sociedade
e tão difícil falarem sobre esse tipo de crime, né? Como tu falaste bem no início, né, da nossa conversa, existe um tabu, né, muito grande na sociedade em falar sobre esse tipo de delito. Por que será? Porque ele está presente na sociedade, né? Está presente nos lares. Tem uma pesquisa assim que eu até mencionei no mestrado do David Finkelhor, perdão, meu inglês não é dos melhores, mas é um escritor inglês, americano no caso, que ele fez uma pesquisa de campo e de cada 10 lares, assim, 3 tiveram algum tipo de violência sexual, né? Algum tipo de abuso. É algo assim, ó, como eu externalizei o cenário pátrio, né? É uma epidemia e não é exclusiva do Brasil, né? Veja bem, não é exclusiva do Brasil. Mas para mim, sabe, se todo mundo parar um minuto para pensar, quem são as pessoas que vão nos representar no futuro, né? A criança de hoje é o adulto de amanhã, sabe? Será que é justo deixarmos que as nossas crianças, né, nossos filhos, né, nossos sobrinhos, estejam à mercê dessa criminalidade? E eu quando, sabe, quando comecei a fazer a pesquisa, eu acreditava muito na justiça restaurativa para esses delitos, sabe? Era objeto de um tópico assim específico que eu ia colocar no final. Ah, mas através da justiça restaurativa, né, que é tão bem empregada, né, nas questões que versam sobre a violência doméstica familiar contra a mulher. Mas quando eu comecei a me deparar com essa criminalidade, sabe, conversei com o professor Fábio Roque. Bah, professor, me desculpa, mas a Não vai. justiça eu não vou conseguir, sabe? Porque como que tu vais restaurar a vida de uma criança destruída, sabe? De um adolescente destruído? É muito difícil, sabe? É muito forte isso. Então, é um tratamento, né? Os efeitos deletérios perduram pro resto da vida. Essa pessoa, essa vítima, ela vai ter que se tratar pro resto da vida. É muito covarde isso. E no cenário internacional dos direitos comparados que eu pesquisei, por exemplo, na Argentina, na Colômbia e na Espanha, quando ocorre o óbito da vítima, é pena de prisão perpétua revisável, sabe? No Brasil não tem esse tipo de pena. Claro, temos garantias civilizatórias na nossa Constituição que devem permanecer, mas pelo menos um enfrentamento sério deve existir, sabe? Porque os efeitos nas vítimas são perpétuos, sabe? Arrebenta com a vida da pessoa. É uma covardia, é algo muito triste. Eu espero, sabe, que com a publicação, né, da minha pesquisa se Deus quiser, conseguir alterar o nosso regramento penal pátrio, né, que também é um dos objetivos que nós temos, eu e o professor Fábio, quem sabe, né, sai um projeto de lei implementando a liberdade vigiada, né, eu já me daria por satisfeito, porque enquanto cidadão, enquanto pessoa, sabe, acho que todos, e eu me cobro muito disso, de poder melhorar esse cenário, sabe? De alguma forma contribuir, né? A vida, nós estamos de passagem aqui, se a nossa estadia, né, nossa experiência, né, nessa vida for proveitosa e trazer algo de bom para as pessoas, já terá valido a pena, sabe? Então, eu ficarei muito satisfeito e te agradeço também pela oportunidade, pelo carinho, pela atenção sempre. Eu estou aqui muito feliz em participar dessa live contigo e fico aberto para as próximas também. Temos muitos assuntos, né, convergentes a Com conversar. certeza, com certeza. E os temas são muito apaixonantes e muito amplos. Inclusive, hoje, né, nós tínhamos mais coisas que nós queríamos falar, mas é um horário que nós sabemos que as pessoas têm bastante coisa para fazer. Enfim, nós aqui no nosso estado ainda hoje estamos em uma situação bem particular, de final de campeonato, todo mundo aí já ligado daqui a pouco nos jogos. Então, muito obrigada pela atenção de todos aqui conosco. O Venâncio deu notícia aí das ideias que surgiram a partir da pesquisa dele em relação a projeto de lei. E eu já deixo aqui o convite para nós fazermos uma live, talvez nós três juntos,
o teu orientador, para vocês Claro. trazerem para nós essas novidades, porque sem dúvida, né, Venâncio, falar sobre o tema já é fazer algo, Claro. porque nós temos que primeiramente quebrar esse tabu, levar essas informações, debater, para que cada vez mais pessoas fiquem atentas a casos, já que se isso é tão frequente, com certeza nós conhecemos alguém que está passando por isso. E nós podermos, né, como tu hoje compartilhar conosco esse conhecimento, sem dúvida, já é um passo muito grande. Então, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela presença de todos. Uma ótima noite e até uma próxima. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Até!